Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos começar uma nova jornada. Vamos falar sobre a parte da sintaxe, uma parte extremamente importante da língua portuguesa para podermos perceber as nossas associações lógicas, as relações, as combinações que as palavras fazem dentro das nossas frases. Isso é muito importante para você entender. Esse vídeo ele é introdutório e nós vamos falar um pouquinho sobre isso e te passar alguns conceitos muito importantes. E por favor, para você participar conosco, aquela perguntinha básica: você já se inscreveu aqui no canal Português à Mesa? Faça isso, deixe o seu like, contribua com o seu comentário, isso é muito importante. E não se esqueça de ativar o sininho, ele é muito importante, porque ele vai te orientar quando nós produzirmos novos vídeos aqui. Um grande abraço a todos vocês e vamos para a nossa aula de hoje, para começarmos o nosso estudo de análise sintática. Um grande abraço a todos e até a nossa aula. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Hoje vamos dar início a uma nova fase de estudos. Nós vamos falar sobre a sintaxe e, para isso, vamos primeiro bater um papo a respeito do assunto. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre as classes de palavras e o verbo, lembra-se, o verbo que é a categoria gramatical que configura os processos da realidade objetiva sob a influência do tempo. Podemos também verificar que essas palavras são organizadas por meio dos radicais afixos, prefixos, sufixos. Falamos tudo sobre isso. Classificamos algumas como variáveis e invariáveis. Contudo, quando nós nos comunicamos, estabelecemos relações entre essas diversas classes de palavras. Ou seja, nós atribuímos a elas uma organização. Na língua, essa é a questão estudada na sintaxe, que se ocupa da construção linear dos elementos linguísticos. Hoje vamos adotar a parte de análise sintática e, para isso, nós precisamos saber o que significa sintaxe. E a palavra sintaxe significa, etimologicamente, organização e ordenação. Segundo o dicionário Michaelis Online, a sintaxe é a parte da gramática que trata da disposição das palavras na frase e também da relação entre essas palavras, bem como das combinações entre elas na sentença. Por isso é que aqui na tela nós colocamos um conjunto das relações de combinação. Agora creio que faz sentido quando nós fazemos uma análise sintática. E a sintaxe, ela possui essas relações, a relação de ordenação, de dependência e concordância. Formada pelo prefixo grego syn, que significa junção, acrescido do substantivo taxis, que significa ordem, ordenação, a palavra sintaxe, traduzida termo a termo, quer dizer coorganização, disposição em ordem. E é isso que nós vamos estudar em nosso vídeo de hoje. Mas antes disso, precisamos te fazer algumas questões básicas. Você sabe o que é um enunciado? O enunciado é tudo aquilo que é dito ou que é escrito. É uma sequência de palavras da língua que costuma ser delimitada por marcas formais. Na fala, pela entonação, mas na escrita, pela pontuação, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final. E o enunciado está sempre associado ao contexto em que é produzido. Isso é muito importante. Agora, olhemos este modelinho. Perceba as palavras coloridas. Nós temos empresário, sucesso, sequestro, bandidos e perigosos. Se dispusermos essas palavras dentro da frase, poderemos criar vários sentidos. E a cada disposição, a cada ordenação e a cada combinação, a palavra exercerá uma função sintática dentro do período. Perceba alguns exemplos. Leiamos o primeiro. O empresário de sucesso foi vítima de um sequestro feito por bandidos perigosos. Mas se eu trocar as palavras e disser o perigoso sequestro do empresário foi um sucesso para os bandidos, perceba o que eu quero te dizer. Se nós
realocarmos palavras ou combinarmos novamente as palavras dentro do contexto, nós teremos novas funções sintáticas, porque anteriormente, quando estudamos, havíamos classificado essas palavras. Por exemplo, empresário é um substantivo, sucesso também é um substantivo, perigosos, dependendo de onde colocamos, pode ser um adjetivo. Isso foi visto na morfologia. Agora, na análise sintática, nós vamos trabalhar o contexto geral e também precisamos perceber com quem essas palavras estão se combinando, porque cada caso agora vai ser um caso diferente. E para isso, perceba na tela o seguinte modelo. Vamos ler a primeira frase. Ontem, Cláudia comprou um CD dos Titãs no shopping. Eu poderia reescrever esta frase dizendo que ontem comprou Cláudia um CD dos Titãs no shopping. E também poderia fazer várias mudanças, como vocês estão vendo na tela, e não causaríamos nenhum desconforto, nenhuma problemática para que o leitor ou o ouvinte pudesse nos entender. Essa é a beleza da sintaxe. A sintaxe, ela indica que a combinação e a ordenação gera significado. E é para isso que nós vamos estudar nesses vídeos, na sequência, a análise sintática dos termos. Dependendo de como nós fazemos a combinação, veja que este modelo, shopping, Cláudia, Titãs ontem CD, no 12 comprou. Isso já não gerou compreensão. O que nós podemos dizer não está sintaticamente correto. Por quê? Porque não nos trouxe nenhuma proposta lógica. Você agora começou a perceber o quão importante é a análise sintática para os estudos que nós vamos fazer. As palavras possuem sua classificação morfológica, mas na análise sintática, o grupo que nós já havíamos estudado, o grupo dos verbos e o grupo dos nomes, o grupo nominal e o grupo verbal, agora precisam se conectar para gerar um sentido, e a análise sintática entra para poder nos esclarecer sobre isso. Antes de terminarmos, podemos também te informar algumas partes muito importantes, alguns conceitos preliminares. Vamos falar rapidamente para que você se lembre. A frase é um enunciado com sentido completo. Por exemplo, silêncio. Olhe, que beleza, o dia está maravilhoso. Isso tudo é uma frase. A partir do sentido que ela cria, você pode dizer que isso é a frase. Agora, também temos a frase nominal. A frase nominal é aquela em que não temos um verbo. Por exemplo, que dia lindo. Podemos dizer que isso é uma frase, mas nominal. E também podemos te informar que existe a frase com o verbo. E nós vamos dizer que é a frase verbal. É um enunciado com sentido completo somente com um verbo. Isso não há problema nenhum. Só que existe também a oração. Não confunda a frase com oração. Oração é um enunciado que nós construímos em torno de um verbo. Pode estar subentendido ou claro. Ou de uma locução verbal. Por exemplo, o preço do gás subiu novamente. E o preço do gás deve subir de novo. A frase, ela não necessita de ter um verbo. A oração, ela é obrigatoriamente criada com um verbo. Mas perceba bem, a oração, às vezes, ela não possui sentido autônomo. Nós vamos falar sobre isso quando formos estudar os períodos, que você também precisa entender bem, porque o período é um enunciado constituído de uma ou mais orações. Se você tiver uma oração, o período é dado como período simples, porque é um verbo somente. A partir da letra maiúscula até o ponto final,
nós temos um período. E nesse período, você contou um verbo, o período é simples e nós chamamos isso de oração absoluta. Ela possui o seu sentido autônomo. Mas também podemos dizer que existe um período que é chamado composto. Porque o composto, agora você vai olhar novamente a letra maiúscula até o ponto final e vai perceber que dentro desse período todo, nós escrevemos dois verbos ou mais. Aqui nós dizemos que nós temos duas ou mais orações. Por esse motivo, o período é chamado composto. A menina caiu, primeiro período. Quando brincava no pátio, segundo período. Por isso é que nós queríamos chamar sua atenção que, no caso, quando brincava no pátio, se você mencionar isso solto, isso é uma oração. Mas, cuidado, nem sempre a oração pode ser dita como frase, porque quando brincava no pátio, às vezes aquilo fica sem sentido autônomo. Por isso é que nós vamos estudar futuramente as orações que são coordenadas subordinadas. Falaremos disso em outra aula, mas hoje vamos dar foco aqui em um outro procedimento: os termos da oração. O que é um termo? Você sabe sobre isso porque agora nós vamos olhar os blocos, os termos, os sintagmas. O termo é a palavra ou expressão considerada como um elemento funcional dentro da frase. E é isso, ele desempenha uma função sintática e é um dos constituintes da frase. Quando dizemos isso, você precisa perceber o seguinte: quando vamos fazer análise sintática, nós vamos ver as possibilidades de combinação entre as palavras. E isso é o princípio da análise sintática. Veja comigo aqui na tela. Você tem o jovem candidato e também o Partido Progressista. E o Tidei venceu as eleições. Nós temos dois termos muito equivalentes que conjugaram o verbo ali. No predicado, que nós já falamos sobre isso, todas as vezes que tivermos uma parte com o verbo, estamos tratando do predicado. Mas o que nós queremos te dizer? As relações, as palavras, a análise sintática, ela olha o grupo e perceba bem, ligando ao outro grupo, porque se esses dois podem ser colocados aqui em substituição, aqui você perceba bem, não houve alteração. Então, a indicação que eu quero te dizer é o seguinte: esses dois grupos nominais, esses dois termos, são sintaticamente iguais, porque fazem o mesmo processo para conjugar o verbo. Você entendeu como funciona o procedimento de análise sintática? Vamos olhar os grupos e ver se há alguma relação entre eles. Mas agora, perceba bem, a análise sintática dos termos, vamos ter que separá-los. E alguns são chamados termos essenciais. E o que nós vamos entender por isso? Essa aula de hoje vai ser sobre isso. Existem termos que são acessórios, termos que são integrantes. Os essenciais, veja bem o nome, são as vigas mestras da estrutura oracional. E o que você pode entender sobre isso? Os dois eixos, os pilares de sustentação da nossa língua, que é o sujeito e o predicado. Por isso é que eles levam o nome de termos essenciais. Agora, na sequência, eu vou te mostrar alguns outros termos que não são essenciais, mas que são importantes, nem por isso são desprezíveis. Aqui nós teríamos os termos integrantes, que podem ser os complementos verbais e também os complementos nominais. E é óbvio, o agente da passiva também faz parte disso tudo. Nós vamos aprender todos esses termos. E os termos acessórios, nós também podemos estudar, e vamos estudar aqui, são os adjuntos, os adverbiais, os nominais e também o aposto. Mas veja bem, este vídeo vai ficando por aqui porque a proposta era simplesmente uma introdução. No próximo vídeo, nós vamos entrar com muito mais detalhe sobre o que é o sujeito e vamos falar como ele atua dentro da oração no processo de análise sintática. Eu espero que você tenha entendido bem a proposta e eu te espero em nossa próxima aula. Um grande abraço! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição, participe sempre. É um grande prazer ter todos vocês conosco aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço, pessoal!